Porque uma Toyota parece que vai durar até o fim do mundo, e uma Honda parece que quer te matar de emoção antes disso? Isso não é acidente. Não é marketing. É DNA. Eu já dirigi os dois, já pesquisei os dois, e hoje eu vou te mostrar algo que a maioria das pessoas nunca parou para pensar. Duas marcas nascidas no mesmo país, usando os mesmos materiais, disputando os mesmos clientes, e mesmo assim construindo motores que parecem vir de universos completamente opostos. Se você fica até o final desse vídeo, você vai entender de uma vez por todas por que isso acontece, e nunca mais vai olhar para esses carros do mesmo jeito. Antes de continuar, se você curte conteúdo de carro com profundidade de verdade, aperta o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda demais e não custa nada. Tudo começa com os homens por trás dessas marcas. Kishiro Toyoda e Soichiro Honda. Dois caras completamente diferentes, com obsessões completamente diferentes, e que por isso criaram filosofias completamente diferentes. A Toyota não nasceu fazendo carro. Ela nasceu fazendo tir. Isso mesmo, aquelas máquinas de tecer tecido. E eu preciso que você entenda o que isso significa, porque muda tudo. Um tir precisa funcionar sem parar. Se ele quebra, a fábrica inteira para, o pedido atrasa, e o dinheiro vai embora. Então cada peça precisa ser perfeita, cada movimento precisa ser repetido exatamente igual, milhares de vezes por dia, sem falhar. Esse foi o primeiro amor da Toyota. A repetição perfeita. Quando eles migraram para a fabricação de carros, trouxeram essa mentalidade junto, embalada e carimbada. Nasceu daí o conceito de Jidoka, que é basicamente automação com toque humano. Se um defeito aparecia em qualquer ponto da linha de produção, a linha inteira parava. Não existia deixa passar dessa vez. Não existia conserta depois. O erro era eliminado na hora, antes de se multiplicar. É por isso que o motor de uma Toyota parece um relógio suíço tocado por um monge budista. Ele é o resultado de mais de 100 anos aperfeiçoando o mesmo movimento, com a mesma obsessão, sem atalhos. E é também por isso que você vê Corolla de 2005 rodando de Uber até hoje sem reclamar de nada. Soichiro Honda era um mecânico de mão cheia, com temperamento explosivo e uma paixão por velocidade que beira o irracional. Ele não queria simplesmente transportar pessoas do ponto A ao ponto B. Ele queria espremer cada cavalo de potência possível de um motor pequeno, quase como se fosse uma questão de honra pessoal. Quando jovem, ele passava a madrugada inteira tentando descobrir como fazer os anéis de pistão aguentarem o calor absurdo de um motor de corrida. Enquanto outros dormiam, ele estava ali, com as mãos sujas de graxa, obcecado com aquele detalhe minúsculo que a maioria nem sabe que existe. E olha que irônico, quando você liga uma Honda para ir ao mercado comprar arroz e feijão, você está usando o resultado direto dessa obsessão noturna de um cara que só pensava em vencer corridas. Mas como um espírito de pista se manifesta num bloco de alumínio fundido que você usa no seu dia a dia? A resposta não está no material. Está na geometria. Os motores Honda geralmente são do tipo over square, ou seja, o diâmetro do cilindro é maior do que o curso do pistão. Isso permite que o motor respire melhor em rotações altas e suba de marcha com uma facilidade que parece quase antinatural. A Toyota, por sua vez, tende a usar designs under square ou quadrados, priorizando o torque em baixas rotações e a durabilidade a longo prazo, em vez de buscar glória no alto do contagiros. Agora que você já entende de onde cada uma dessas marcas veio e o que moldou a cabeça dos homens que as criaram, a gente precisa falar de como esses motores realmente funcionam no mundo real. E tudo começa pela forma como eles respiram. Motores são, no fundo, grandes bombas de ar. A forma como eles inalam e exalam determina a personalidade deles. E é aqui que entram duas das siglas mais famosas do mundo automotivo, o VTEC da Honda e o VVTi da Toyota. O VTEC da Honda é lendário, e não é exagero. Antes dele existir, você era obrigado a escolher. Ou você tinha um carro que andava tranquilo no trânsito de São Paulo sem engasgar, ou você tinha um carro que uivava na estrada. As duas coisas juntas? Impossível. Parecia um sonho distante. Foi aí que os engenheiros da Honda, liderados por Ikuo Kajitani, tiveram uma ideia que mudou a história dos motores: usar pressão de óleo para alternar entre dois perfis diferentes de queime, dependendo do momento. Simples de explicar, genial de executar. Você já viu aquela brincadeira na internet de VTEC entrou, mano? Então, não é só barulho de adolescente empolgado. Não. Aquilo está acontecendo de verdade. Em rotações altas, um pino desliza mecanicamente e trava os balancins juntos,
forçando o motor a usar um perfil de queime muito mais agressivo. Nesse momento, a forma como o motor respira muda completamente, e ele ganha um segundo fôlego que o leva até 8.000 rotações por minuto sem titubear. É como se você estivesse dirigindo um carro comum e, de repente, um carro de corrida assumisse o controle do mesmo motor. Na prática, é quase como ter dois motores dentro de um 1.0 turbo comportado para enfrentar o trânsito da marginal, e um motor de pista esperando para acordar quando a estrada abrir. O VVTi da Toyota é uma filosofia completamente diferente. Ele não mexe na altura de abertura das válvulas, ele ajusta o momento em que elas abrem e fecham, de forma contínua e suave, em toda a faixa de rotação. Silvtech é o baterista que de repente abandona o samba e parte pro heavy metal. O VVTi é o maestro que vai ajustando o tempo da orquestra com calma, garantindo que cada nota saia no momento certo. A Toyota não quer que o motor seja incrível só lá em cima no contagiros. Ela quer que ele seja eficiente em qualquer situação, do engarrafamento na volta do trabalho até a ultrapassagem na rodovia. É por isso que uma Toyota passa aquela sensação de previsibilidade, de confiança, de carro que você sabe exatamente o que vai fazer antes mesmo de apertar o acelerador. Mas como esses motores aguentam fisicamente o tranco de milhares de explosões por minuto, sem se despedaçar por dentro? A resposta está no que eles são feitos. E é aqui que as filosofias voltam a aparecer, desta vez na forma de metal. Todo mundo fala que Toyota é over-engineered, mas o que isso significa na prática? Significa que se uma peça precisa ter 2 milímetros de espessura para funcionar, a Toyota coloca 3. Só para garantir. Só porque sim. Motores históricos como o 22R e o lendário 2JZ usaram blocos de ferro fundido por décadas. Ferro é pesado, todo mundo sabe, mas é incrivelmente estável e aguenta calor e pressão de um jeito que o alumínio simplesmente não consegue imitar. É por isso que mecânicos jogam pressurização absurda no motor 2JZ de série e ele não rende, não reclama, não parte ao meio. Ele apenas aguenta, como se tivesse nascido para isso. A Honda, por ser obcecada com leveza desde os tempos de pista, migrou para o alumínio muito mais cedo. Mas não foi na brute force não. Eles desenvolveram um processo chamado FRM, que consiste em entrelaçar fibras de carbono e fibras de óxido de alumínio diretamente nas paredes dos cilindros, criando uma superfície mais dura do que ferro fundido, mas muito mais leve. É engenharia brilhante. O problema é que torna o motor muito mais caro de reconstruir quando chega a hora. E aí vem a pergunta que todo preparador de carro no Brasil quer saber. Se a Honda usa materiais mais leves, isso significa que o motor dela é mais frágil que o bloco indestrutível da Toyota? Não necessariamente. O bloco da Toyota aguenta mais pressão bruta por conta da espessura generosa das peças. Mas os motores Honda são verdadeiras obras de eficiência. Cada grama foi pensada. Cada milímetro tem uma razão de existir. Um motor Honda Série K consegue chegar a 200 cavalos sem turbina, sem compressor, sem nada além de aspiração natural. Algo que a Toyota demorou muito tempo para conseguir replicar sem precisar de força bruta extra. Não é uma questão de fragilidade, é uma diferença de filosofia na hora de gerenciar o estresse mecânico. A Honda gerencia com precisão cirúrgica. A Toyota gerencia com massa e margem de segurança generosa. Fica comigo porque o próximo ponto é algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. Aperta o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Essa diferença na forma de gerenciar estresse leva diretamente para como cada empresa pensa na vida útil do motor. Se você olhar para a ficha técnica de um motor do Corolla, ele não impressiona no papel potência suficiente, nada além disso. Mas aqui está o segredo que pouca gente sabe. A Toyota deliberadamente destuna os motores dela. Eles projetam um motor capaz de entregar 250 cavalos, mas pedem para ele entregar 180. O motor nunca opera no limite da capacidade dele, então as peças simplesmente não desgastam. É como um atleta olímpico que passa a vida inteira apenas caminhando em ritmo acelerado. Ele nunca vai se machucar, nunca vai se lesionar, e vai continuar andando por décadas sem reclamar. É exatamente assim que o motor de um Hilux ou de um Camry funciona, com sobra, com folga, com margem. A Honda faz o oposto. Ela quer que o atleta corra. Ela entrega tudo que o motor consegue suportar com segurança, e é por isso que uma Honda desperta quando você afunda o acelerador, como se estivesse esperando por aquele momento. O exemplo mais extremo disso foi o Honda S2000, que por ano segurou o recorde de maior potência específica entre motores aspirados de produção, girando a 9.000 rotações por minuto, um número que parece absurdo para um carro de rua. Mas aí vem a pergunta que não quer calar.
Se a Honda está empurrando os motores no limite, por que eles ainda têm fama de durar 300 mil quilômetros sem explodir? A resposta está nas tolerâncias e no fluxo de óleo. Os motores Honda são projetados com uma precisão que impressiona qualquer engenheiro. Os sistemas de lubrificação da Honda são frequentemente superiores, garantindo que mesmo em rotações altíssimas, cada peça em movimento esteja flutuando sobre uma película microscópica de óleo. Eles não duram porque são robustos e grossos. Eles duram porque são perfeitamente equilibrados e resfriados com uma eficiência que beira o absurdo. E além de tudo isso que é técnico, existe uma diferença sensorial que qualquer motorista percebe no segundo em que gira a chave. A Toyota transmite solidez, peso, confiança cega. A Honda transmite vida, resposta, aquela coceira no pé direito que te faz querer procurar uma estrada vazia. Mas o mundo mudou. E a rivalidade entre essas duas marcas saiu do mundo das camis mecânicas e entrou de cabeça na era dos motores elétricos. Não tem como falar de Toyota e Honda sem falar de híbridos. A Toyota praticamente inventou o híbrido moderno com o Prius e o sistema Hybrid Synergy Drive. Ele usa um conjunto de engrenagens planetárias que mistura a potência do motor a combustão com potência elétrica de um jeito tão suave, que você literalmente não consegue perceber onde um termina e o outro começa. É uma obra de integração mecânica que poucos conseguiram replicar. O sistema da Toyota é paralelo, ou seja, tanto o motor a combustão quanto o motor elétrico podem mover as rodas ao mesmo tempo, em harmonia. A Honda tentou entrar nessa briga cedo com o sistema irmã, o Integrated Motor Assist, que era basicamente um motor elétrico fino espremido entre o motor a combustão e a transmissão. Era mais simples, mantinha a opção de câmbio manual, e se sentia mais parecido com um carro comum. Mas, sendo honesto, não chegava perto da eficiência do Prius. A Honda perdeu a guerra dos híbridos então? Os híbridos deles são versões inferiores do que a Toyota oferece? Não mais. O novo sistema IMMD da Honda, que significa Intelligent Multimode Drive, é uma jogada de mestre. Na maioria das situações de direção, o motor a combustão do sistema IMMD nem está conectado às rodas. Ele funciona como um gerador, alimentando o motor elétrico que é quem realmente move o carro. Só em velocidades de estrada, numa faixa específica, ele se acopla diretamente numa transmissão de relação única. É uma filosofia completamente diferente da Toyota. Enquanto a Toyota prioriza a mistura mecânica entre os dois motores, a Honda basicamente construiu um carro elétrico que carrega a própria usina de energia dentro do capô. Mas toda essa engenharia sofisticada não vale nada se você não consegue colocar a mão no motor quando precisa. Pergunta para qualquer mecânico aqui no Brasil qual das duas é mais fácil de trabalhar, e você vai ter uma briga na certa. Os motores Toyota são organizados de forma quase didática. Tudo está onde você espera que esteja. O espaço no compartimento do motor é generoso, porque a Toyota não tem problema em fazer o carro um pouco maior se isso facilitar a manutenção. Eles usam fluidos de longa duração e velas que são projetadas para aguentar até 200 mil quilômetros sem precisar de troca. É o tipo de carro que o mecânico de bairro resolve numa tarde. A Honda é outra história. Como Soichiro queria carros leves e compactos, os motores são empacotados como sardinha em lata. Trocar o motor de partida de uma Honda pode exigir as mãos de uma criança de 6 anos e a paciência de um monge tibetano. Em alguns modelos você precisa tirar o coletor de admissão inteiro só para chegar num sensor escondido no fundo. É o tipo de serviço que faz mecânico cobrar hora extra com cara séria. Por outro lado, a Honda usa menos parafusos especiais. Você consegue desmontar um Civic dos anos 90 com uma chave de 10, uma de 12 e uma de 14. Simples assim. Mas aí vem a dúvida. A Honda faz o compartimento tão apertado por alguma razão técnica real? Ou é só uma forma sorrateira de punir quem tenta fazer manutenção em casa sem ir à concessionária? É tudo uma questão de centro de gravidade. A Honda posiciona o motor mais baixo e mais recuado no chassi para melhorar a dirigibilidade. Eles sacrificam os seus nós de dedo para o carro fazer curva melhor. A Toyota coloca o motor onde é mais fácil de montar e consertar, priorizando a experiência de dono em vez da experiência de piloto. Eles querem que o mecânico tenha um dia tranquilo, para que o cliente pague menos na mão de obra. No encontro de carros, dá para identificar o pessoal da Honda e o pessoal da Toyota de longe, sem nem precisar olhar para o carro. O pessoal da Honda está sempre falando de redução de peso, comando de válvulas e escapamento esportivo. Eles enxergam o motor como um conjunto de Lego que pode ser trocado, preparado e levado ao limite. O swap do motor Série K é basicamente o LS Swap do mundo dos 4 cilindros aqui no Brasil.
É a escolha de quem quer andar rápido sem precisar vender um rim. O pessoal da Toyota já é dividido em dois grupos bem distintos. Tem o pessoal do off-road, que jura de pés juntos pelo 22R e pelo 1GR-FE, motores capazes de escalar pedras com 45 graus de calor sem reclamar de nada. E tem a elite dos preparadores, que reverencia o 2JZ como se fosse uma relíquia sagrada, e hoje também baba pelo G16 e GTS do GR Corolla. Para esse grupo, o que importa é potência indestrutível. Eles querem a certeza de que não importa o quanto maltratem o carro, ele vai voltar para casa andando. E isso nos leva à comparação definitiva, aquela que define a marca no fundo do seu coração. Imagina dois carros na sua garagem. Um é um Honda Civic Type R e o outro é um Toyota Camry TRD. No papel, podem parecer concorrentes diretos, mas a forma como cada um usa o motor conta uma história completamente diferente. O motor da Honda vive pedindo mais. Ele quer que você reduza a marcha, quer que você sinta a vibração subindo pelos pedais até os pés. Ele é um parceiro interativo, que participa da direção junto com você. O motor da Toyota é um sócio silencioso. Ele faz o trabalho dele tão bem, que você esquece que ele existe. Se você vai fazer uma viagem de São Paulo até Fortaleza, a Toyota vence sem discussão. Você toma o seu café, coloca um podcast para tocar, e o motor fica ali, girando a 2.000 rotações por minuto, bebericando combustível e não criando o menor drama. Você chega descansado, sem ter sentido nada, como se o carro tivesse voado. No final das contas, se você tivesse que escolher um dos dois para cruzar o Brasil amanhã cedo, e o outro para encarar um autódromo no fim de semana, você provavelmente já sabe a resposta antes de eu terminar a frase. Pega a Toyota para viagem longa. Você vai chegar inteiro, tranquilo, sem drama nenhum. Pega a Honda pro autódromo. Ela vai gritar, vai dançar, vai te lembrar exatamente porque você um dia se apaixonou por dirigir. Uma é mestre do destino, a outra é mestre da jornada. Mas o mundo está mudando, e essas duas gigantes estão se adaptando de formas que podem te surpreender. Por décadas, a Honda foi a rainha dos motores de alta rotação e aspiração natural. Eles detestavam turbo, quase como uma questão de princípio. Mas aí vieram as regulamentações ambientais e mudaram o jogo de vez. O motor 1.5 turbo da Honda, presente em tudo que é modelo, do Civic ao CR-V, representou uma virada enorme na filosofia da marca. Ele trouxe torque em baixas rotações para uma marca que nunca teve isso, mas também trouxe problemas de diluição de óleo pela gasolina e a perda daquele uivo característico em altas rotações que todo fã de Honda conhece e ama. A alma da marca foi um pouco para o bolso em nome da eficiência. A Toyota, por sua vez, ficou com motores aspirados naturalmente por quanto tempo foi possível, aperfeiçoando a linha Dynamic Force de motores. Mas agora até eles estão abraçando o turbo de vez, com o V6 da Hilux e o motor do GR Yaris. A diferença é a abordagem. Enquanto a Honda usa o turbo para ganhar eficiência e vivacidade no dia a dia, a Toyota usa o turbo como substituto de cilindrada, garantindo que os turbocompressores sejam robustos e resfriados a líquido para manter aquela longevidade lendária que é a marca registrada deles. E enquanto a gente vai chegando no fim dessa imersão mecânica, precisa falar do que realmente importa para você como dono. Vamos um pouco mais fundo para quem realmente curte o assunto. Uma das maiores diferenças que todo mundo ignora é o gerenciamento de óleo. Se você olhar para o motor Toyota moderno, como o A25 AFKS, que é o 2.5 do Camry, ele usa óleo 0W16. Esse óleo é tão fino que parece água. A Toyota usa esse óleo ultra fino porque as tolerâncias internas são tão apertadas e as superfícies tão lisas, que não precisam de óleo grosso para preencher folgas. Isso reduz o atrito interno, e é exatamente assim que eles conseguem um consumo de combustível impressionante no motor que nem é híbrido. A Honda, por outro lado, tradicionalmente usa óleos um pouco mais espessos nas versões de performance, porque o motor foi projetado para esquentar. Alta rotação gera muito calor, e a estratégia de lubrificação da Honda foca em volume e pressão. Eles querem remover o calor dos mancais o mais rápido possível, antes que cause qualquer dano interno. Eles usam jatos de óleo, literalmente pequenas bombinhas, para borrifar a parte de baixo dos pistões com óleo e evitar que eles derretam a 8.000 rotações por minuto. A Toyota não precisa desse recurso com a mesma frequência, simplesmente porque os pistões dela não estão se movendo nem perto dessa velocidade. Mas o motor é tão bom quanto a caixa que ele está acoplado. As transmissões da Toyota são quase sempre suaves e programadas para trocar as marchas cedo, de forma silenciosa e sem solavancos.
Isso protege o motor de picos repentinos de torque. É tudo pensado no longo prazo, no carro que vai durar décadas sem reclamar. Os motores Honda, por outro lado, são frequentemente casados com algumas das melhores transmissões manuais já feitas. Curso curto, clique mecânico preciso, relações de marcha perfeitas. Por quê? Porque a caixa manual permite que o motorista se mantenha na faixa de potência de um motor de alta rotação. A Honda sabe que o motor dela precisa ser conduzido com intenção, não apenas operado no piloto automático. Ela te entrega as ferramentas para extrair cada gota de energia do combustível e espera que você saiba usar. E chegando no veredicto final, qual das duas é melhor? Melhor é uma palavra perigosa no mundo automotivo. Se melhor significa mais quilômetros pelo menor custo possível, a Toyota vence sem discussão. Os motores dela são o padrão ouro em confiabilidade. São a geladeira do mundo dos carros. Você nunca pensa na sua geladeira até o dia que ela para de funcionar. E uma Toyota quase nunca para de funcionar. Eles dominaram a arte da máquina invisível. Se melhor significa emoção, resposta, aquele frio na barriga quando o motor acorda de verdade, a Honda vence com folga. A realidade é que a gente tem sorte de ter as duas. A Toyota mantém o mundo em movimento. A Honda mantém o mundo empolgado. São duas respostas diferentes para a mesma pergunta. Como a gente sai daqui e chega lá? A Toyota diz, chega lá com segurança, sempre, sem falhar uma vez sequer. A Honda diz, se divirta no caminho, e quem sabe dá uma voltinha pela Serra da Mantiqueira antes de chegar. E aí, qual dos dois é você? Você é o perfeccionista do Kaizen, que dorme tranquilo sabendo que o motor vai ligar amanhã cedo sem drama nenhum? Ou você é o rebelde do Contagiros, que vive para ouvir o FTEC acordar lá pelas 6.000 rotações por minuto e sentir o banco te empurrar? Me conta nos comentários. Eu quero saber com qual lado você se identifica, Toyota ou Honda, confiabilidade ou emoção, destino ou jornada. Se você chegou até aqui, muito obrigado de verdade. Aperta o like, se inscreve no canal e vai lá conferir outro vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir tanto quanto esse. Tem muito mais conteúdo vindo por aí. Até o próximo e dirige com segurança.